Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula online. Hoje a gente vai fazer uma revisão do primeiro assunto que a gente viu no começo da apostila, tá? Terminamos a apostila aí e para terminar aí a nossa base de conteúdo, vamos fazer um resumo e vocês vão fazer uma produção, tá? De relato autobiográfico. A gente viu no começo do bimestre lá na escola ainda. Então vamos lá. Relato autobiográfico. É quando há uma narração e essa narração é em primeira pessoa, então feita pelo próprio autor. Então, o autor do texto vai contar algo em primeira pessoa. Essa narração será a partir de fatos que aconteceram com o próprio autor, com a primeira pessoa. Então, uma narração em primeira pessoa que narra fatos, tá? Aí ligados ao próprio autor, consigo mesmo, com ele mesmo, tá? Tranquilo? Então, esse aqui é o conceito básico de um relato autobiográfico. Agora vamos relembrar, até peço para vocês aí, voltar lá na apostila de vocês, ali o caderno de atividades, né? Página 4, pessoal. É quando a gente viu as características. Então vamos lá. Então vamos para as características de um relato autobiográfico. Tá? Primeira coisa que a gente não pode nunca esquecer, se é um relato autobiográfico, está falando de si mesmo, tem que ser em primeira pessoa. Se essa história é narrada em primeira pessoa, mas com a participação do autor e mais outras pessoas, a gente vai usar a primeira pessoa do plural, o nós. E se é narrada só pelo autor, uma história que só ele está participando aí, o eu. Várias vezes o relato, ele vai variar momentos eu, momentos nós, dependendo da história contada. Beleza? Então vamos lá. Segunda característica importante aí, tá? Elementos da narrativa. É uma narrativa, tem que ser contada em primeira pessoa, tá? E uma narrativa aborda principalmente o quê? Ambientação. Você tem que especificar muito bem os personagens que você está colocando ali, roupa, tipo físico e ambientação também, tá? Às vezes você não precisa falar que está numa área rural, mas você descreve o campo, um pasto, você já faz o leitor automaticamente fazer essa relação, tá? Então, elementos da narrativa. Outra característica importante aí, verbos. Os verbos em um relato autobiográfico é algo que já aconteceu. Então, quase sempre, geralmente, verbos no passado. Mas pode acontecer em alguns casos, e acontece, de verbos também no presente. Verbos no presente são menos recorrentes, no passado, mais recorrentes, tá? Vamos ver mais algumas características aí do relato autobiográfico. Temos aqui também texto carregado de subjetividade. Podemos ter aí, para contar um fato rápido, podemos ter aí algumas páginas. Por quê? Por toda essa ambientação. Lógico, nas nossas produções nós temos limites de linha, mas se você pegar os relatos aí, nós temos autobiografia, livros completos e, lógico, às vezes para contar um momento especial, tem toda uma preparação de ambientação, então por isso são textos bem subjetivos, tá? E aí, para terminar nossas características aí, esse relato é no passado, em primeira pessoa, do próprio autor. Então, o que acontece aqui? Os fatos, eles são
buscados, aqui ó, fatos buscados, já que são no passado, né? Os acontecimentos, os fatos são buscados pela memória, pessoal. Essa característica tem que ficar bem explícita no texto, tá? Alguns momentos que o leitor consiga captar aí que o autor está utilizando de memórias próprias para contar a história aí dele, ou a história da vida dele, ou a história de algum tempo específico ali, de algum fato específico que aconteceu com ele, algum período, tá? Beleza? Então agora eu queria fazer com vocês o quê? Eu quero ler alguns textos com vocês da apostila e fazer os exercícios. E no final vou passar qual é a proposta da semana, tá? Vamos lá então. Nós vamos ver o exercício 10, 11 e 12, que estão na página 5, 6 e 7, tá? Então vamos lá. Exercício 10. O fragmento a seguir foi extraído da obra As Pequenas Memórias, do escritor português José Saramago, 1922-2010. Trata-se de um relato autobiográfico sobre os primeiros 15 anos de vida do autor. Como falei agora há pouco, pode ser de um período. Então, nesse caso aqui, a gente vai agora ler um relato que é sobre os 15 primeiros anos do autor português José Saramago, que morreu em 2010. Tá? Vamos lá. Cai a chuva, o vento desmancha as árvores desfolhadas, e dos tempos passados vem uma imagem, a de um homem alto e magro, velho, que agora está mais perto por um carreiro alagado. Traz um cajado ao ombro, um capote enlameado e antigo, e por ele escorrem todas as águas do céu. À frente caminham os porcos, de cabeça baixa, rasando o chão com o focinho. O homem que assim se aproxima, vago entre as cordas de chuva, é o meu avô. Vem cansado o velho. Arrasta consigo 70 anos de vida difícil, de privações, de ignorância. E, no entanto, é um homem sábio, calado, que só abre a boca para dizer o indispensável. Fala tão pouco que todos nos calamos para ouvir quando no rosto se lhe acende algo como uma luz de aviso. Tem uma maneira estranha de olhar para longe, mesmo que esse longe seja apenas a parede que tem na frente. A sua cara parece ter sido talhada a enxó, fixa, mas expressiva, e os olhos, pequenos e agudos, brilham de vez em quando como se alguma coisa em que estivesse a pensar tivesse sido definitivamente compreendida. É um homem como tantos outros nessa terra, neste mundo, talvez um Einstein esmagado sobre uma montanha de impossíveis, um filósofo, um grande escritor analfabeto, tá? Ele conta ali os 15 primeiros anos da vida de José Saramago, mas principalmente a relação e a memória, aqui ele trabalha muito com a memória do avô, pode ver que os verbos no passado, tá? E ele vai contando uma fase da vida dele, né? Mas na verdade ele vai relatando mais aí o momento ali que ele, até os 15 anos, que ele via o avô dele, como ele via, como ele compreendia este homem para o mundo, tá? Vamos lá, então nós temos duas perguntas aí nesse exercício. Vamos para a primeira. No fragmento, optou-se pelo tempo presente para fazer o relato. Sim, ele usou o tempo no presente. Explique essa opção no contexto do fato narrado. Então você vai ter que elaborar aí uma resposta. Eu quero que você pense aí com calma, pausa o vídeo, pense, faz sua resposta e vê se bate com a sugestão que eu vou te dar agora. Espera-se o uso do presente atribui um caráter atual à narração. Então pense isso comigo. O que espera dessa resposta? Espera que você apresente que o uso do presente, tá, do momento, atribui um caráter atual à narração, como se a memória fosse tão forte que parecesse que o narrador, mais do que relembrar, revivesse o encontro com o avô. Então, o fato é no passado, mas a forma de se contar
é no presente. Por quê? Porque a memória é recente. O que a gente falou agora há pouco nas características, a memória, os fatos são buscados pela memória, trazendo esses fatos até para o presente, tá? É por aí que você tem que elaborar a tua resposta. B. Reescreva o fragmento alterando a partir da segunda frase. Traz um cajado. O tempo verbal para o passado. Faça as adaptações necessárias. Agora a gente vai pegar esse relato, tá, essa narrativa, e vamos, depois ali do traz um cajado, quer ver onde está no texto? Primeira frase completa fica igual, aí a partir do traz um cajado, você tem que jogar os verbos para o passado e fazer as adaptações que precisam, né? Faz novamente isso. Pausa o vídeo, faça o teu texto com calma e volta para ver se bate um pouco com a sugestão que eu vou te dar aqui, tá? Vamos lá. Trazia um cajado ao ombro, um capote enlameado e antigo, e por ele escorriam todas as águas do céu. À frente caminhavam os porcos, de cabeça baixa, rasando o chão com um focinho. O homem que assim se aproximava, vago entre as cordas de chuva, era o meu avô. Vinha cansado o velho. Arrastava consigo 70 anos de vida difícil, de privações, de ignorância. E, no entanto, era um homem sábio, calado, que só abria a boca para dizer o indispensável. Falava tão pouco que todos nos calávamos para o ouvir, quando no rosto se lhe acendia algo como uma luz de aviso. Tinha uma maneira estranha de olhar para longe, mesmo que esse longe fosse apenas a parede que tinha na frente. A sua cara parecia ter sido talhada em chó, fixa, mas expressiva, e os olhos, pequenos e agudos, brilhavam de vez em quando como se alguma coisa em que estivesse a pensar tivesse sido definitivamente compreendida. Era um homem como tantos outros nessa terra, neste mundo. Talvez um Einstein esmagado sob uma montanha de impossíveis. Um filósofo, um grande escritor, analfabeto. Tá? Você vê aí que a ideia e as palavras estão quase as mesmas, mudou o verbo. Porém, quando os verbos estavam no presente, era uma ideia que você sabia que era uma ideia de memória dele, mas ele estava contando e você estava sentindo ele contar no momento, viver aquilo no momento. Já dessa forma, não. Esse relato ele deixa de ser autobiográfico e ele se torna o quê? Ele se torna um relato sobre um terceiro, tá? É mais uma ideia de narrador observador aqui. Tranquilo? Vamos agora para o exercício 11, que está na página 6. Leia um trecho do relato autobiográfico do escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queiroz, 1944, ainda vivo, sobre sua experiência com a leitura. Um dia aprendi com Lili a decifrar as letras e suas somas. E a palavra se mostrou como caminho poderoso para encurtar distância, para alcançar onde só a fantasia suspeitava, para permitir silêncio e diálogo. Como as palavras, eu ultrapassava a linha do horizonte, e o meu coração de menino se apagava em esperança. Ao virar uma página do livro, eu dobrava uma esquina, escalava uma montanha, transpunha uma maré. Texto de Bartolomeu Queiroz, Bartolomeu Campos de Queiroz, tá? O texto sobre ler, escrever e outros diálogos. Texto aí lançado, né? Publicado em 2012, tá? Neste trecho, há a presença de metáforas para a construção dos sentidos pretendidos pelo autor. Vamos lá. O que é uma metáfora aqui? É quando eu tenho. Vamos primeiro ver metáfora. É quando eu tenho uma comparação sem o elemento comparativo. Essa comparação na metáfora ela é feita de uma forma indireta. O que é um elemento comparativo? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma figura de linguagem chamada comparação. Vou dar um exemplo para falar como é uma comparação. Maria
é como uma flor. A flor é como? A flor é sensível, bonita, perfumada. Então, Maria é como uma flor. Maria é sensível, bonita, perfumada. Isso aqui é uma comparação, porque eu tenho aqui o elemento comparativo, como. Agora, se eu escrever Maria é uma flor, eu tenho aqui uma metáfora. É uma flor, porque Maria não pode ser uma flor, né? Ela pode ser como uma flor. Agora, ela não pode ser uma flor. E aqui eu tenho que a troca direta aí do sentido literal para o figurado. Aqui é a cara do elemento figurado. Maria é uma flor. Então aqui eu tenho uma metáfora, tá? Como eu estava dizendo ali no texto, esse é um texto onde a presença ele é recheado de metáforas para a construção dos sentidos pretendidos pelo autor. Já vimos que é uma metáfora, então vamos lá. A. Releia o período em que a leitura é comparada a 3 ações: dobrar uma esquina, escalar uma montanha e transpor uma maré. Explique o significado dessas metáforas. Vamos lá. Segundo parágrafo. Ao virar a página do livro, eu dobrava uma esquina, escalava uma montanha, transpunha uma maré. O que a gente espera numa resposta dessa aí? Tá? Que essas comparações demonstrem que a leitura de um livro proporciona surpresas, como quando viramos uma esquina e temos a possibilidade de ver algo que estava fora da linha de visão. Ou também satisfação por alcançar algo que parecia inatingível, como quando se escala uma montanha. Tá? Ou aí, em outras palavras, a leitura exige esforço, mas traz satisfação por superar as dificuldades e por atingir uma compreensão que não se tinha. Também dá para ter ideia aí da leitura como uma forma de viagem, tá? Ali, ó, dobrava uma esquina, escalava uma montanha, transpunha uma maré. Várias formas diferentes ali, esquina, urbano, chão, montanha, mato, rural, transpunha uma maré, litoral, mar. Nós temos o que aí? Formas do ser humano se transportar pelo mundo em formas do quê? De viagem, de conhecer o mundo. Então essas duas alternativas aí cabem bem para essa questão. Vamos para B. A leitura para Bartolomeu é transformadora, instigante, desafiadora. E para você? Escreva seu relato de quando aprendeu a decifrar as letras, incluindo uma metáfora a respeito do livro ou da leitura. Seu texto deve ter entre 5 e 8 linhas. Essa não é a proposta da semana, mas se você quiser fazer, eu acho que é um bom exercício, tá? Eu acho bacana o pessoal fazer aí. E se você fizer na nossa volta, quiser trazer a apostila para dar uma olhada lá na escola, sem problema nenhum. Mas isso aqui não fica como atividade, tá? Para ser entregue aí para a avaliação de vocês. Tranquilo? Então tá, e vamos agora para o último exercício. Exercício 12, página 7. O fragmento a seguir faz parte de um relato de J. J. Veiga, 1902-1999, contista, romantista, jornalista e autor de livros infantis, feito a uma jornalista. Leia-o com atenção. Eu e meu irmão mais velho, Juvenal, sou o segundo da Irmandade. Aprendemos a ler em casa, ensinados por minha mãe. Quando fomos para a escola, vendo que já sabíamos ler, escrever e fazer contas, o professor não se importou muito conosco, nem nós com ele. Estávamos mais interessados na vida livre passada na beira e dentro do rio. Nas brincadeiras no quintal enorme, tínhamos 2 cavalos no quintal. Nas escapadas para as chácaras de parentes e principalmente nas férias que passávamos na fazenda de nosso avô materno. Quando eu tinha meus 10 anos, Corumbá ganhou uma escola nova, com professores mandados da capital.
Elas eram muito interessadas, inventavam jogos, brinquedos, teatro, e com isso eu e o Juvenal voltamos a nos interessar pelo estudo. Primeira pergunta: qual fato o escritor J. J. Veiga narra para a jornalista Edla Van Steen? Ele fala, na verdade, o quê? Um período aí, como a gente falou, muito do relato autobiográfico vai trabalhar com períodos, então ele trabalha aí com períodos da vida dele, que é o quê? O início da vida estudantil dele, tá? B, por que os irmãos não tinham interesse na escola? Tá? O que a gente espera de uma resposta dessa aí? Porque as crianças já sabiam ler e escrever, e o professor não apresentava atividades desafiadoras a eles. Tanto que no final ele fala que quando ganhou uma escola nova, com professores mandados da capital, e elas eram muito mais interessadas, inventavam jogos. Então, na verdade, eles se afastaram da escola, tiveram essa falta de interesse aí, porque não teve um incentivo por parte do corpo docente, tá? E C, a última aí, se o relato de J. J. Veiga continuasse, que rumo tomaria? Sua tarefa é redigir um parágrafo que dê continuidade ao fragmento. Mantém a mesma linha adotada pelo autor, no que diz respeito à linguagem, ao tempo verbal e à temática. Então, a linguagem, mesmo tipo de linguagem dele, pode ver que é uma linguagem mais informal, tá? Tempo verbal, passado, ele usa ali. E outra coisa ali também é importante ali pegar a temática, tem que continuar no mesmo tema, que é a vida escolar, tá? Naquela faixa etária. Lembre-se de que a continuação precisa se adequar ao texto original. Continuação de texto aqui, tá? Seu parágrafo deve ter entre 5 e 8 linhas. Também não é a proposta da semana, não tem que entregar para mim, pode levar depois para dar uma olhada, mas era bom fazer para ao mesmo tempo de exercitar a escrita, exercitar o gênero textual, que a gente já deu um tempinho dele, então é bom para refrescar aí na memória. Vamos lá? O que a gente espera aí de um texto desse? Se espera aí a retomada de interesse com a chegada das novas professoras, tá? As professoras vindas da capital, né? E se espera também o quê? Que essas inovações dessas atividades resgatarem o interesse dos meninos. Além disso, muito importante, que mais vai ser analisado aí é a forma. Tempo verbal, pessoa, primeira pessoa do singular, tá? E quando o escritor se refere apenas a si, ele usa a primeira do singular. Quando ele se refere ao grupo, que é ele e o irmão, plural. A gente vai esperar isso de uma continuação aí, tá? Então fica esses três exercícios. Fizemos aí a nossa revisão aí do relato autobiográfico. E agora eu passo para vocês a redação da semana. Vou até escrever aqui no quadro, tá? Essa redação não está na apostila, essa eu criei aqui mesmo. Vocês podem escrever numa folha normal, como vocês vêm fazendo, e entregar tudo no dia para a correção da avaliação do bimestre de vocês. Lembrando que isso aqui está valendo notas, tá? Todas que eu passei. Vamos lá. Então, a proposta, eu já vou dar um nome para ela aí. Vai ser isso daqui, ó. As memórias de um passado recente. Eu quero que esse seja o título lá. Você coloca como título do texto isso daqui. As memórias de um passado recente. Tá? O que vai ser essas memórias de um passado recente? Aqui vai ser um relato autobiográfico da sua vida, você estudante aí, da sua vida mesmo, antes da pandemia do coronavírus. O título que você vai colocar lá em cima é só esse aqui inicial, tá? As memórias de um passado recente.
Aí, lógico, você vai fazer um texto que vai ser um relato autobiográfico com todas essas características que a gente já viu durante as aulas e nessa revisão de hoje, sobre a sua vida antes da pandemia do coronavírus, tá? Tenta deixar não uma coisa tão objetiva, mas mais subjetiva. Vai contando momentos, vai explicitando lugares, pessoas, tá? Fica esse toque. Você tem que fazer esse texto como? Em tom de memória, como eu falei agora. Então, só vou deixar memória aqui, ó. Em tom de memória. E esse texto, ele deve ter entre 15 e 20 linhas. Tranquilo, pessoal? Esse texto é para ser entregue com todos os outros, desde que a gente não teve mais aula presencial, aquelas atividades que foram passadas para vocês pela internet, e desde que a gente voltou às aulas aqui com gravação de vídeo no YouTube, eu fui passando uma redação por semana. Então, esse é para ser entregue junto, tá? As memórias de um passado recente, você vai fazer, esse vai ser o título, tá? Você vai fazer um relato autobiográfico da sua vida antes da pandemia do coronavírus. Não seja tão objetivo, tente puxar para a subjetividade, explicitar lugares, tá? Adjetivos, advérbios são muito bem-vindos nessas propostas. Você tem que fazer isso puxando pela memória, tem que ficar bem claro para quem está lendo, nesse caso eu, o corretor, aí pela memória, tá? De 15 a 20 linhas. Tranquilo, pessoal? Então tá. Fechamos aí a apostila 1, tá? E ainda uma revisão sobre relato autobiográfico. Beleza? Espero essa produção de vocês. Eu acho que pode vir bastante coisa bacana aí para eu poder ver como vocês estão se sentindo nesse momento, pensando no que era antes, né? Esse antes que há tão pouco tempo atrás e já está parecendo uma coisa tão longe para a gente pela situação que vivemos no momento. Mas eu acho que de tudo na vida a gente precisa tirar boas lições. Eu acho que esse momento de reflexão que todos nós estamos passando, eu estou passando, minha família está passando, vocês estão passando com certeza, é um bom produto, é um bom, como eu posso falar, um bom combustível para a produção de um texto aí diferenciado, tá? Então, espero aí produções de vocês, eu acho que vai ser muito bacana ler isso, e quem sabe aí, tá no futuro, discutir melhor em sala aí, como que a gente, no momento de não dar muito valor ao que está acontecendo ali, mas como a gente rever esse momento, rever os momentos que a gente teve na vida feliz ou tristes, independente, em um momento que a gente está de fora. O confinamento deixa a gente de fora da vida que a gente vivia lá, né? Fora da nossa porta, da nossa casa. Tá bom? Então eu espero aí de vocês aí esses textos. Uma ótima semana para todos, tá? E nos encontramos na semana que vem. Valeu! Tchau, pessoal!